Por mim, eu já tiraria essas mesas daqui, colocaria elas assim, chamava vocês para fazer uma grande roda, para não ficar essa coisa militarzinha assim, né? É um convite e uma provocação, né? Eu quero dar uma boa tarde às minhas companheiras, aquelas que eu não conheço, uma boa tarde aos demais convidados, dizer muito grata a Franci e Graziela pelo convite para participar dessa mesa, entrar em assuntos tão técnicos, né? E já imaginar alguma coisa que nos nossos encontros nós temos falado muito, que é a importância da linguagem, né, no jogo de poder, né? Então, a gente se sente muito ignorante, né, ao ouvi-los falar de coisas que está num mundo tão fechadinho, né, e que toma decisão que vai deliberar sobre as nossas vidas, né, vai impactar as nossas vidas. Então, de novo, nós temos aqui um bom exemplo de como é que nós temos que cuidar da palavra linguagens, né, e como ela é um campo de poder poderoso, né, professor, né, Inaldo, professora, né? Depois da minha gratidão, eu quero, antes de tudo, fazer um ato de repúdio à atitude da Câmara, né, dos deputados, em relação à aprovação da urgência do PL do estupro, dizer que as mulheres nesse país não têm um momento de trégua. Minhas companheiras aqui, várias delas acabaram de chegar de Presidente Figueiredo, né, num ato lá pedindo justiça e também tentando pedagogicamente mostrar o que foi o assassinato da Julieta. Nós não paramos de ver as notícias sobre o feminicídio e outros tipos de violações do direito das mulheres. Como nós estamos pensando em um Brasil que quer se colocar em um outro patamar, passa por essa questão, e aí nós somos surpreendidos com essa tomada de decisão pela Câmara dos Deputados, né? Então, que fique aqui registrado o nosso repúdio a essa conduta. Aos meus companheiros, permito chamá-los assim. É muito bacana ouvir, porque, se eu pudesse, eu já ia fazer um montão de perguntas e deixar de lado, né? É muito bacana ouvi-los aqui com esse estudo. E é muito interessante dizer este exercício que é feito para pensar a respeito disso, né? Então, eu até disse para ele que ele ia ficar passando aqui, porque eu vi movimentando... Como é o nome dele? Do Black Power. Felipe, pedi tua ajuda, porque eu vou ficar... Tá, ele tem aí o controle também, né, esse danadinho. Muito grata. Ou foi você que mexeu ou fui eu? Tá. Eu quero colocar aqui como esse primeiro ponto, trazer algumas dessas palavras. Aqui não tem a neoindustrialização, mas a proposta é que nós possamos refletir a respeito do que significa, o que é que nós conhecemos a respeito disso, qual é a roupa que veste a reindustrialização, né? Quem de nós sabe aqui que roupa é essa, da onde que surge essa noção e como ela chega, né, ao Brasil, e o que ela representa para os povos da Amazônia, do Norte e daqui do nosso estado, do Amazonas. Pode deixar ainda. A mesma coisa, refletir sobre o que significa políticas fragmentadas, né? Como é que aqui nós vamos pensar a respeito do peso, né, de um país que tem como característica produzir políticas fragmentadas, por vezes apartadas, né, criando um país para alguns brasileiros e apartando uma outra parte desse país. A mesma coisa é a ideia de agendamento, né, que na comunicação ela é uma ideia muito cara, porque ela nos leva a um grande movimento, a partir de agendas mundiais, né,
transnacionais que são colocadas e que nós passamos a trabalhar em torno delas, esgotamos, o movimento de mulheres também faz isso, o movimento feminista, o pessoal da mídia, esgotamos nossas energias, produzimos coisas em torno de um determinado agendamento e depois isso sai de moda sem que se preste uma conta efetiva. Quando nós olhamos os objetivos do milênio e olhamos que várias coisas foram prolongadas para 2030, nós estamos em 2024 e não vamos conseguir fazer, é um dado que remete para uma reflexão profunda. Uma outra palavra cara para nós, e aí quando eu falo muito cara, é para nós da Amazônia, é a ideia de desenvolvimento. Porque, ao final, quando nós vamos olhar as nominações, as denominações em torno de reindustrialização, neoindustrialização, progresso, blá, 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 nós estamos também tentando vender uma ideia de que, dessa vez, nós vamos nos desenvolver. Na Amazônia, essa palavra fez estragos, né? Na Amazônia, essa palavra ela, foi usada como um grande engodo. Pode passar. E, então, visão integrada do Brasil, do que nós estamos falando. Aqui, o que eu quero dialogar, né, com os senhores e as senhoras, é essa ideia de integração de um país historicamente não integrado, erguido a partir da noção abraçada pelas elites nacionais e regionais da desigualdade. Então, passa por essa palavrinha integração uma conduta de manter a desigualdade, né? De novo, para refletir, porque nós estamos agora com uma proposta que quer pensar a reindustrialização do Brasil. O que tem de novo para a Amazônia? Que possibilidade a Amazônia pode construir? A desigualdade, ela tem sido trabalhada nesse país como um bom negócio. Ela rende mandatos, ela rende celebridades, ela rende uma série, inclusive, de trabalhos acadêmicos, né? A lógica da subalternidade entranhada na ideia de integração da Amazônia ao Brasil atravessa séculos e se mantém até os dias atuais por meio de uma série de mecanismos que constituem um sistema operado nas diferentes áreas em nível nacional, regional e local. O pensamento militar político está implicado no plano de ação de soberania, né? Então, eu faço aqui também uma referência aos que lutaram para implantar neste país uma outra noção de soberania. E aqui pensando, inclusive, que não há soberania quando nós temos famintos, multidões de desempregados, né, de pessoas cujos direitos foram retirados, né, e que elas perambulam por este país e por essa região. Pode passar. Como os nossos professores aqui, eu coloquei alguns pontos também, mas eu saio de lá daquela ideia de integrar e venho aqui como desafios, né, para a gente pensar também e cultivar em ambiente ampliado com os diferentes segmentos sociais e contínua conexão à vontade política em conhecer a Amazônia, a vontade política. A exposição dos dois que me antecederam mostra exatamente uma pergunta: aonde está a vontade política para realizar, né, coisas, né? Ou aproveitar determinadas situações e escamotear realidades, né? Então, se desta vez nós não agarrarmos, né, com as duas mãos, com o cipó de tucum, né, essa proposta, né, pela nossa perspectiva de movimento popular, né, de povo, de sociedade, mais uma vez, os arranjos da elite vão se sobrepor sobre isso, né? E eu trago aqui para falar a respeito disso
Há algumas ideias que são trabalhadas, né, pelo professor Gessé de Souza, quer dizer, para fazer isso, eu fui buscar essas ideias, que é a modernização seletiva. Será que nós estamos hoje, de novo, diante de uma ideia da modernização seletiva, para a qual a Amazônia vai cumprir um outro papel, não muito diferente, né, com algumas nuances de mudança, mas mudar para manter o que está posto, não mudar para romper questões que estão postas, né? Dessa seleção, dessa modernização seletiva. As bases personalistas ligadas à instituição e organizações brasileiras pela colonização, como disse lá o professor Sérgio Buarque de Holanda. Processos modernizadores conduzem uma modernidade pirata, na qual se preservam as velhas essências personalistas e patrimoniais sobre a capa engomada de aparelhos normativos fabricados para não funcionar. Isso aqui tem sido uma prática em várias das atitudes para desenvolver a Amazônia. Pode passar. Conhecer, reconhecer e compreender as motivações da ineficácia de políticas públicas no Brasil, o que oferece um passo seguinte: respostas eficientes. O Brasil, dito moderno, convive com o escravismo, e convive muito bem, né? Há um Brasil que convive com o escravismo e está muito bem, não se importa. Então, é preciso vontade política para conhecer, para reconhecer, para compreender e dizer por que essas políticas não deram resultado. Que resposta nós estamos apresentando, por exemplo, na região amazônica? É uma pergunta que fica. A região amazônica, urbana e profunda, tem sido usada para elaborações do processo modernizador seletivo. O quadro que o professor Mauro Turi apresentou ainda há pouco, ele traduz esse processo modernizador seletivo. E, se ele fosse se aprofundar naqueles dados, ele iria exatamente fazer essa fotografia. 5 dos 6 estados com maior índice de informalidade estão na Amazônia Legal. O Pará, que vai ser palco da COP no próximo ano, também lidera. Nós vimos o Pará ser citado aqui várias vezes, né? Então, também lidera essa situação, né? E tem os dados aí dos outros estados dessa região. Pode passar. A conexão desejada. A Amazônia Profunda dispõe hoje de antenas da banda larga via satélite, comandada pelo Starlink, na maioria dos 772 municípios da região. O último dado que eu vi é que ela já estava em 692 municípios. E tem sempre que eu posso, eu estou falando disso, tem uma festa, tem uma celebração, porque as pessoas, enfim, estão conectadas, podem fazer uma paulada de coisas que antes não tinham, né? Eu acompanho muito aqui por causa de companheiros e companheiras da região do Alto Rio Negro que estão trabalhando com isso. A pergunta que fica é como que o Estado brasileiro, né, está acompanhando isso. Conceitos como vazio demográfico, natureza vazia, permanecem ocupando espaços generosos nas pesquisas acadêmicas, nos relatórios técnicos governamentais e empresariais na mídia. São mecanismos alimentadores do imaginário nacional e internacional sobre a Amazônia, substanciam propostas e planos onde se edificam noções de integração, de invasão, usurpação de bens e dos direitos e ocupação dos territórios amazônicos. A lei da terra nua, lá dos anos de 1960, dentro da Operação Amazônia, continua prevalecendo e está em vigor extraoficial nesta região. Trago uma frase aqui da professora Violeta Loureiro, né, da Universidade Federal do Pará, que diz: o Estado Nacional planta conflitos na Amazônia. Um outro dado, já que estamos pensando em reindustrialização, em neoindustrialização, é que da população do Amazonas,
Nós temos hoje 2 milhões de pessoas, né, vivendo em situação de pobreza e 438 mil em condição de extrema pobreza, ou seja, de miséria, né, dentro deste estado. Pode passar. Um outro recorte que eu faço, porque passa, na minha compreensão, por uma leitura e por processos de lutas, porque senão não chega, né, senão não é inserido, o apartheid continua. É um quadro a respeito das mulheres. E eu trago da relação das mulheres aqui no Brasil e a porção de responsabilidade e os efeitos na saúde mental dessas mulheres, né? Então, uma reindustrialização tem que pensar neste lugar desta mulher no Brasil, na Amazônia, no Amazonas, em Manaus. Tá? Pode passar. E o outro quadro que eu apresento aqui, que eu listei, entre um montão de coisa que depois eu fui cortando também, é sobre as oportunidades, né? A gente dialogar sobre oportunidades, né? Quais são as nossas oportunidades? Eu fui lá pegar um dado do passado para dizer o quanto que nós perdemos e como esse projeto, né, do colonizador se mantém, o quanto que nós perdemos na implantação desse projeto no Brasil e, em especial, na Amazônia. Mas, ao mesmo tempo, eu faço aqui um dado de uma ênfase, mostrando que, apesar de toda a atitude de destruição, 274 línguas indígenas permanecem sendo faladas e 305 povos neste país. Há um ponto nesses dados, a resiliência dos povos originários, que em 524 anos segue e oferece possibilidades de mudanças da lógica de desenvolvimento instalada no Brasil. Recordemos Gessé de Souza e Faoro, falados lá na tela anterior. A relação de distanciamento, de falta de respeito, de não inserção dos povos indígenas no Brasil, pelo direito que eles têm, pela potencialidade, a palavrinha, professor, pela potencialidade em todas as áreas que os povos indígenas representam esse país, é algo inaceitável, mas que continua vigindo. A bioeconomia, antes de o nome virar moda, já era praticada pelos povos indígenas, no manejo de tecnologias ancestrais, e não foi percebida, reconhecida como um potencial. Aliás, foi negada e rechaçada. Hoje, as corporações nacionais e transnacionais exercem peso econômico na área. Quando nós verificamos alguns experimentos aqui, nós sabemos quais são os nomes que aparecem em destaque. Então, mas há uma história para ser contada com outro nome, que são os arranjos feitos pelos povos originários, utilizando aí uma série de tecnologia para dar conta de viver, se alimentar, cultivar, buscar água, enfim, viver, né? Os arranjos dos indígenas deveriam ser percebidos como um dos potenciais e oportunidades em meio à crise da industrialização e à crise climática. Pode passar. A educação escolar indígena é subpautada na Política Nacional da Educação nos 3 níveis. Ela sobrevive quando deveria ter condições de viver e promover outros ensaios do conhecimento da formação a partir do pensamento indígena, em diálogo com os conhecimentos do conhecimento ocidental. Outros conhecimentos dos povos quilombolas, pretos e ribeirinhos, comunidades tradicionais, são potências para lidar com os desafios ora postos para o mundo e em recorte para o Brasil. E eu diria em recorte para o Amazonas. As culturas da Amazônia permanecem percebidas como dimensão do atraso regional,
embora alguns grupos empresariais as utilizem para negócios próprios e rentáveis, que os mantêm sobre a noção do escravismo. Os objetos curiosos de estudos que irão inflar currículos, gerar selfies em profusão, aqui um pouco essa ideia do turismo, gerar selfies em profusão e exclamações de prazer pelo exotismo, né, proporcionado nesta região. São outros espaços de potência. E agora nós sabemos até que tem um volume grande de dinheiro para criar infraestrutura nos municípios, para gerar um turismo, né? Pode passar? Tá. A oportunidade passa também por investir, fortalecer e ampliar o cuidado mental no SUS, nas redes de assistência social, respeitando os princípios da reforma psiquiátrica, por implementar uma política nacional de cuidados, né? Por implementar e fortalecer políticas de transferência de renda focadas em mulheres, por investir em políticas de educação que promovam o debate com o cuidado e a saúde mental. Nós temos hoje um dado colocado que são os transtornos mentais, né, que é um outro elemento, né, provocado pelas crises climáticas, por desenvolver e implementar políticas que reduzam as desigualdades de gênero e raciais na distribuição da renda, acesso ao trabalho digno e disparidade. A economia na base não deve ser o exercício de adoecimento. Se a reindustrialização ou qualquer outro nome que se tenha nesse processo não considerar todos esses aspectos, ela terá um nome retocado como alguma tinta para criar a intenção de mudar, mas manter essa relação de exploração e de assujeitamento de regiões e de pessoas. Pode passar. A diferença entre a bioeconomia atual para a do passado está no uso intensivo dos novos conhecimentos científicos e tecnológicos. Alguns exemplos: biotecnologia industrial, genômica, e vai embora, né, que eles aqui são os que dominam, estão postos aqui. Toda essa gama de conhecimento é absorvida pelo capital, que em nenhum momento vai abdicar da mais-valia ou do mais-valor para manter seus negócios. Agora, sob o batismo de bionegócio, né? Mas esse aspecto pode ser tema para um outro debate, né, que também é fundamental. Pode passar. Controla meu tempo, tá, Franci? Nós consideramos e entendemos que a bioeconomia está sendo um excelente atalho para se alcançar a sustentabilidade. E aí, sustentabilidade é uma outra palavra perigosa. Precisamos também tomar posse dela para saber qual é a sustentabilidade pela qual nós estamos lutando. Esse eu não vou ler, porque vocês estão lendo, está acabando, né? Por isso, ó. Passando. Podemos transformar o gigantesco patrimônio da produção literária amazônica em fontes, produtos de informações valiosas. A tecnologia pode ajudar nisso. Há uma estrutura de prédios públicos e de recursos humanos, servidores públicos, o professor usou até a palavra especialização, servidores públicos nesta região, que deve ser colocada a serviço do bem viver da Amazônia, que passa pela educação, a ciência, os diferentes conhecimentos, o usufruto racional e justo dos bens amazônicos. O imaginário amazônico é outra fonte, produto de conhecimento, a história e os saberes dos povos tradicionais. A busca por descoberta de uma Amazônia contemporânea, tudo isso pode e deve ser considerado pela bioeconomia como um manancial que não se descarta, que se autorrecicla, que manterá as gerações futuras conscientes, por consequência, conservacionistas, e aqui conservacionista na expressão mais ampla, né, que o preservar sozinho não dá conta. Pode passar. Terminando, eu trago aqui um pensamento do
Leonardo Boff, que é uma figura que acompanhamos também com bastante interesse, né? Vocês conseguem todos e todas ler, né? E, por último, que eu entendo que o pensamento é o produto mais sustentável do planeta. Cria lendas que geraram civilizações e estas estão hoje diante da chance de reaprender a religar, consumindo mais histórias, livros, artes. O pensamento transforma. Queremos transformar para quem? Muito grata.